Olá, começa agora o programa Código de Honra, programa de parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. E hoje está conosco aqui o Dr. Marcelo Guedes Nunes, que é diretor de pesquisa do Instituto dos Advogados de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Jurimetria. Tudo bem, doutor Marcelo, como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Explica pra gente um pouco sobre o que é a jurimetria. A jurimetria é uma nova disciplina do direito que, enfim, ela é definida como a conjugação do uso da metodologia estatística para a compreensão do funcionamento da ordem jurídica. A proposta da jurimetria é, colocar no centro da discussão o plano concreto do direito, ou seja, entender, não apenas discutir as possíveis interpretações abstratas que a lei pode ter, mas também entender e compreender os casos reais, os casos concretos de contratos, processos administrativos judiciais, arbitragens, enfim, que acontecem no plano real, no plano do dia a dia do direito, né? Vamos dizer assim, um esforço de inspeção e de exploração do plano da realidade do direito, que de fato acontece no dia a dia do ordenamento. Você consegue nos dar algum exemplo? Sem dúvida, tem vários. Eu gosto muito de citar o exemplo do estudo da responsabilidade civil, né? Tradicionalmente, nas faculdades de Direito, a gente estuda a responsabilidade civil através do Código Civil, né? Então, nós temos lá uma norma jurídica, né, que é uma norma resultante de uma interpretação de 2 artigos do Código, que basicamente tem aquela fórmula clássica, né, que diz que aquele que causar dano a outra pessoa tem o dever de reparar, né, na proporção, na mesma extensão do dano, né. Essa norma, ela é normalmente estudada nas faculdades, construindo aquilo que, vamos dizer assim, Kelsen, um jurista alemão, chamava de moldura semântica, moldura da norma. Ou seja, vamos testar todas as interpretações casuísticas que ela pode ter, ou seja, quem é ou aquele, quem pode causar dano? É uma pessoa física, é uma pessoa jurídica? O menor, o dependente pode causar dano, ele pode ser responsabilizado? Enfim, né? O que significa dano? É redução de patrimônio, não é redução de patrimônio? O que significa o nexo causal? Como é que eu sei que a conduta de uma pessoa afetou e de fato criou um prejuízo e assim por diante? Essa discussão é uma discussão que a gente pode chamar de uma discussão de interpretação de texto, né? E um texto abstrato. A gente conduz toda essa discussão sem fazer referência a casos concretos. Essa é a abordagem clássica. A abordagem jurimétrica, né, que eu gosto sempre de ressaltar, ela não se contrapõe, ela complementa, né? Ela deixa de lado por um momento o plano abstrato e vai ao plano concreto. E a pergunta que ela faz é diferente da pergunta, vamos dizer assim, da abordagem clássica. A pergunta dela é: quantos casos de indenização ocorreram no Brasil? Né? Vamos limitando aos tribunais estaduais das nossas 27 unidades federativas. Quer dizer, quantos pedidos, quantas pessoas foram até os tribunais pedindo indenização? Qual foi o ato ou a natureza do ato que fundamenta esse pedido de indenização? É dano médico? É acidente de automóvel? É protesto indevido? Né? Quem são os maiores causadores de dano no Brasil? São empresas de telefonia? São bancos? São planos de saúde? São agentes privados variados? Né? Qual é o perfil do dano que os tribunais normalmente julgam? Quer dizer, qual é a extensão? Qual é o ticket médio de uma ação de indenização do dano emergente? Qual é o ticket médio de um dano moral? Né? Como essas variáveis se relacionam entre si, né? Então, essa análise dos casos concretos é o que a jurimetria busca tratar. E como a gente está falando não de uma única norma geral abstrata, mas de um conjunto, de uma que a gente chama de população de casos, a melhor maneira de você explorar e sumarizar a compreensão dessa população é através da estatística, porque a estatística te dá indicadores, ela te dá medidas resumo, qual é a média, qual é o máximo, qual é o mínimo e assim por diante. E quais são as principais aplicações da jurimetria? Assim, a jurimetria, ela tem uma ampla aplicação, né, em diversos níveis e de diversas maneiras, variando, acho que é uma forma interessante da gente discutir isso, conforme o lado do aplicador do direito, quem que é o operador, né? Então, acho que uma primeira grande vocação da jurimetria diz respeito à formulação de políticas públicas, incluindo elaboração de leis, né? Eu gosto de fazer uma comparação, vamos dizer assim, entre os hospitais e os laboratórios, né?
E nós estamos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo e eu vejo esse tribunal como um grande hospital da vida social. Quer dizer, se eu estou atravessando a rua, tropeço na guia e quebro o tornozelo, eu vou para um hospital médico, né? Se, por outro lado, eu sou demitido sem justa causa, eu vou para um hospital social, que é o Tribunal de Justiça, se não pagarem as minhas verbas rescisórias, né? Então, as doenças do convívio, elas vêm para cá. Compreender essa população de casos, entender que tipo de aflição traz o cidadão para dentro do tribunal, quais são os problemas que ele enfrenta, é um insumo e um conhecimento indispensável para você poder formular boas leis, né? Então, acho que a primeira grande aplicação da jurimetria, ela vem no que a gente chama, por exemplo, de estudo de impacto regulatório, né? Para cada tipo de problema, você tem diversas soluções possíveis, né? Você tem, como a gente vê no Congresso, você tem às vezes vários projetos de lei simultaneamente correndo, dando soluções distintas para um mesmo problema. Aí a pergunta é, qual é a solução que melhor se adequa à realidade do problema que a gente vive, né? E aí eu volto à minha metáfora da medicina social. Quer dizer, assim como é impensável que os médicos e os laboratórios formulem e criem um medicamento sem antes explorar e conhecer profundamente os doentes, né, também não é recomendável que as autoridades legislativas elas discutam e formulem leis sem ter um conhecimento muito aprofundado da doença que eles querem curar, né, e, consequentemente, ter um conhecimento muito aprofundado do que se passa aqui dentro dos tribunais. Então, uma das principais formas de se utilizar a jurimetria é para criar novas leis. Exatamente. Eu acho que uma resposta num sentido amplo seria a formulação de políticas públicas, porque nem sempre na ação do Estado democrático a política pública ela é formulada na forma da propositura de um projeto de lei. Eu acho que essa talvez seja a forma mais radical, mais sofisticada de se resolver um problema, né? Mas é na formulação de políticas públicas. Às vezes são alterações administrativas, são redesenhos institucionais, né? Você tem desde mudanças bastante singelas até amplas mudanças para chegar a uma reforma constitucional, né? E eu acho que a jurimetria ela permeia tudo isso, inclusive a formulação de novas leis. E a jurimetria é útil para a administração de departamentos jurídicos? Aí você tem o lado, acho que o lado talvez privado da jurimetria, né? Da mesma maneira que o governo hoje lida com uma população muito grande de processos, né? Fala-se em 100 milhões de processos ativos no Brasil, hoje nós temos no Brasil grandes agentes privados que também enfrentam o mesmo problema, lidam com grandes volumes de processos, né? E da mesma maneira que o poder público muitas vezes não está inteiramente preparado para explorar esses processos e informar o legislativo sobre como é que as leis devem ser feitas para enfrentar esses problemas, os departamentos jurídicos padecem do mesmo mal, né? Então essa ferramenta ela também permite a formulação de estratégias privadas de atuação de grandes empresas. Então, para citar um exemplo, as estratégias de acordo, por exemplo. Se você tem uma grande população de casos e você pode simplesmente a empresa pode ser um sujeito passivo que recebe aquele volume, às vezes brutal, de processos e ele vai tocando aqueles litígios de maneira puramente intuitiva, né? Ou ele pode, por exemplo, formular estudos em que ele veja quais são os casos que ele sabe que tem alta probabilidade dele perder. Esses casos, é melhor talvez ele fazer uma composição, é melhor para a parte contrária, é melhor para a empresa, é melhor para a parte contrária que eventualmente recebe a reparação dela mais rápido, é melhor para a empresa que trava um custo corrente que ele tem com a gestão dos processos e é melhor para o poder público de maneira geral que deixa de enfrentar um assodamento, um volume tão grande de processos. Então essa administração racional, mais científica dos institutos de direito, ela tem também uma aplicação privada que eu considero muito relevante. E a jurimetria está nos currículos universitários? Então, existe um processo de incorporação, né, da jurimetria dentro dos currículos universitários. O direito, ele foi talvez a última dos campos, né, das ciências humanas ou das disciplinas humanas a absorver a estatística dentro do seu currículo, né? A gente sabe que a geografia, por exemplo, tem a geografia estatística, né, a biologia, enfim, que não é o campo de humanas, mas ela tem a biometria, que hoje vem também se generalizando aí em produtos, enfim, no mercado. A economia
talvez tenha sido a primeira ciência humana, a disciplina humana, a absorver, a entender a importância da estatística para a formulação de diagnóstico e compreensão da sua realidade. E ela tem a econometria, que basicamente é um campo de larga aplicação da estatística na compreensão de fenômenos econômicos, construção de indicadores, mensuração de desempenho, enfim. E o direito foi o último a incorporar, né? Recentemente, um processo que começou, vamos dizer assim, no final do século XIX, chega no direito no início do século XXI, assim, para ser com quase 100 anos de atraso, mais de 100 anos de atraso. E hoje ela começa a ser incorporada. Então, a gente vê nas faculdades de direito cada vez mais uma preocupação com metodologia de pesquisa, né? Essa coisa do pesquisador, do jurista, ser um alfarrabista, ou seja, um sujeito que só faz pesquisa dentro de biblioteca, né, que é uma forma muito perigosa de se fazer pesquisa acadêmica, porque você está pressupondo que a resposta para todas as perguntas que você está fazendo na sua tese ou na sua dissertação já foram dadas por alguém, é só você achar o livro. Aí a pergunta é, então por que você está fazendo essas perguntas se elas já foram respondidas? Você não tem nada da porta para fora para inspecionar? Você não tem nada para descobrir de novo, né? Então essa incorporação de metodologias, ela vem acontecendo em diversas frentes. E quando você passa a se preocupar com metodologia de pesquisa dentro das academias, é quase que inevitável que você combine as duas abordagens. A qualitativa, né, que é assim, uma metodologia empírica, porém não estatística, e a metodologia quantitativa, que é essencialmente estatística. Então a gente vê na PUC, que a PUC São Paulo vem se tornando um centro importante e relevante de pesquisa empírica quantitativa, de jurimetria no país. A gente vê a Fundação Getúlio Vargas com preocupações semelhantes, a gente vê a USP Ribeirão Preto e a USP aqui em São Paulo também iniciando isso, a Fundação Getúlio Vargas no Rio. Então acho que existe um movimento bastante consistente que, se me permite colocar para concluir esse ponto, quer dizer, que a gente pode até inclusive falar talvez num novo movimento de realismo jurídico brasileiro, né? Ou seja, uma geração de juristas jovens que estão muito preocupados em compreender o que de fato está acontecendo, né? E não ficar discutindo abstratamente conceitos legais ou doutrinas estrangeiras. E existe a jurimetria fora do Brasil? Deve existir, né? Existe, não com esse nome, né? Até tive o professor Theodor Eisenberg de Stanford, que era, né? Infelizmente ele faleceu, teve um infarto, uma questão de acho que 2, 3 anos atrás. Ele liderava naquela oportunidade um movimento chamado Empirical Legal Studies nos Estados Unidos, que é, digamos assim, a jurimetria americana, né? Que ele vinha conduzindo. E numa oportunidade que eu tive de conversar com ele, e eu falei para ele, a gente conversando sobre como cada país encaminhava esse tipo de pesquisa dentro da sua própria realidade, ele falou, o nome de vocês é mais feliz que o nosso. O nosso nome é muito complicado, né? Estudos jurídicos empíricos, então jurimetria é muito, muito melhor, ele passa uma mensagem mais rápida e tal. Então, nos Estados Unidos a gente tem a ELS, né, Empirical Legal Studies, tem uma sociedade, né, uma associação que faz isso e tal. Na Europa, a gente vê, por exemplo, o Instituto Max Planck, né, muito preocupado. O diretor de humanidades do Max Planck, o Christoph Engel, é um professor de direito alemão com uma alta formação em economia e em métodos empíricos quantitativos de pesquisa, praticamente só faz isso. Então a gente vê alguns centros de excelência funcionando fora do Brasil. Singapura também tem, Israel também tem. Eu tenho notícia de pesquisadores de alto nível trabalhando em vários locais diferentes. A Índia tem gente interessante fazendo trabalho. E quais são as entidades que hoje se utilizam da jurimetria? São diversas. Assim, a gente, na Associação Brasileira de Jurimetria, assim, até pelo fato da gente lidar com problemas estatísticos, eu costumo brincar que ali é um aquário que só aparece baleia jubarte, porque quem se preocupa com escala normalmente é muito grande, né? Então a gente está falando do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, uma entidade de suma importância, no meu ponto de vista, para a gestão do judiciário brasileiro, que vem fazendo um trabalho muito difícil, entendeu? Porém relevante para compreender o que acontece nos tribunais. Nós somos parceiros deles há bastante tempo. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente teve a oportunidade de trabalhar em conjunto com a Corregedoria, o desembargador Pereira Calças,
no estudo de impacto da criação das varas empresariais, por exemplo, na criação de uma outra ferramenta que a gente chama de Waze do judiciário, onde a gente mede o congestionamento em diferentes varas e regiões do judiciário para entender a movimentação de processos. Nós temos outros tribunais estaduais, tribunais também da Justiça Federal, o braço da Justiça do Trabalho também, a gente interage muito, para falar de outras entidades sem fins lucrativos, a Confederação Nacional da Indústria, né, a FEComércio, diversas empresas também de larga escala, bancos, enfim, você tem muitas entidades hoje que entenderam que dentro desse fenômeno do Big Data, né, são entidades que possuem um grande volume de dados, mas eles não sabem o que fazer com aqueles dados, eles não têm, vamos dizer assim, eles estão procurando caminhos para transformar aquele dado bruto em informação. Provavelmente os órgãos públicos também, Receita Federal, todos esses devem estar fazendo algum tipo de análise nesse sentido. Sem dúvida, a Receita faz muito. O próprio Congresso Nacional, quer dizer, a gente já participou com a consultoria do Senado, enfim, e com o Congresso, enfim, com a Câmara dos Deputados, de diversos esforços de produção legislativa. Esses dias mesmo eu venho conversando com uma comissão de deputados que está preocupada com a reforma da adoção, né, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte de adoção. E nós fizemos para o CNJ um amplo estudo sobre o sistema de adoção, sobre os gargalos, sobre do porquê que o atraso dos processos inviabiliza a adoção de certas crianças. E esse estudo deu origem, para citar um exemplo rápido, a um projeto pontual de reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem sendo discutido dentro do Congresso. E ele vem sendo discutido com base em números. Então, quando a gente, por exemplo, você identifica que uma demora muito grande na citação, para pegar esse exemplo, dos pais biológicos, esse atraso, que ele dura em média 1 ano e meio, ele empurra 1.000 crianças por ano para uma zona etária de adotabilidade, né, você coloca um problema muito concreto na frente do legislador. Você fala, você sempre tem uma escolha, e cada escolha ela traz um ganho e traz uma perda. Então, não existe solução mágica. Você fala, olha, você pode garantir os direitos do pai biológico e estender as tentativas de citação indefinidamente, ainda que à custa da criança envelhecer no abrigo e se tornar inadotável, ou você pode fazer uma outra escolha, que é restringir esses esforços até um limite, né, e, diante do risco da inadotabilidade, né, fazer um esforço que seja consistente e suficiente, porém não inesgotável, e aí liberar a criança para adoção, antes que ela entre numa idade que a gente chama de zona etária de inadotabilidade, em que ninguém mais queira adotar porque ela é velha demais. Então essa é a escolha. Quando você vira e fala assim, não, vamos garantir o direito do pai biológico, você fala, você está garantindo o direito de um em detrimento do direito de outro. Qualquer solução, não tem solução certa ou errada. O que existe e o que a gente tem que procurar é uma solução consciente. Você fazer uma opção por uma reforma legislativa que você saiba quais são as consequências dela. Da mesma maneira que, né, o remédio você pode tomar como uma quimioterapia. Você sabe que vai cair o cabelo, você sabe que você vai ter dores, mas você está, vamos dizer assim, sacrificando algumas coisas em detrimento de uma coisa maior, que é a sua saúde e a sua sobrevivência. Explique para mim a comparação entre os tribunais e os hospitais. O senhor falou rapidamente no início da entrevista, mas me fala por que você vê essa diferença entre tribunais e hospitais. Eu acho, assim, né, quando a gente quer transmitir uma ideia que é relativamente complexa, às vezes uma metáfora ajuda muito, né? Então a gente poderia fazer um discurso aqui de 1 hora a respeito da importância das ferramentas quantitativas para avaliação do impacto regulatório, enfim, e de como essas avaliações, essas medidas resumos vão influenciar a formulação de leis, né? Você passa o conhecimento, mas às vezes uma metáfora ela é uma espécie de atalho, né, para certas ideias. E eu acho que a metáfora dos hospitais é um excelente atalho, que vem funcionando muito nas aulas que eu dou. A ideia é basicamente essa, a gente fala, isso aqui, o Tribunal de Justiça é um grande hospital, né? Vocês acham razoável um laboratório médico, uma Pfizer da vida, preparar um medicamento só lendo livros de medicina, enfim, sem fazer nenhum teste, sem visitar nenhum hospital? Não, né? Então, o que a gente tem aqui dentro do Tribunal de Justiça é um grande hospital que é um repositório de informações muito relevantes sobre o que dá errado na sociedade. Tudo que dá errado em termos de convívio, não digo tudo, porque a gente sabe que tem, vamos dizer assim, cifras ocultas, né? Então tem homicídios não esclarecidos, tem dívidas que acabam sendo... Mas assim, boa parte vem parar aqui.
né? E o que a gente tem aqui é um repositório de dados muito importante sobre o que não está funcionando na sociedade. Então, quer dizer, quando o legislador pensa em agir do ponto de vista de formulação de políticas públicas, né, ele tem que conhecer profundamente aqui o Tribunal de Justiça, porque o tribunal são os hospitais, né? Da mesma maneira que o laboratório, antes de formular um remédio, ele tem que conhecer profundamente quais são as doenças que precisam ser curadas, né? Recentemente, eu lembro de uma aula para um curso de pós-graduação, em que eram mestrandos e doutorandos, né, que estavam lá discutindo, estavam dentro do seu curso de pós, e tem sempre aquela discussão sobre qual tema que você vai escolher, né, enfim, qual que é o seu tema, qual que é o seu tema. As pessoas têm muita preocupação com o tema e pouca preocupação com a metodologia. A pergunta essencial é, se o seu tema é relevante, né? E aí a gente fez um estudo na ABJ, em que nós cruzamos as bases de dados das teses e dissertações de duas grandes universidades brasileiras, com a base de dados aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre quais eram os principais casos discutidos aqui naquele que é o maior tribunal do Brasil, né? Tribunal de causas comuns, causas do cidadão comum, né? A gente queria entender se a academia estava pensando problemas que tinham relação com a realidade do direito, né? Se o laboratório estava conversando com o hospital. E a nossa conclusão foi que não, que existe um descasamento muito perigoso. O exemplo que eu sempre cito é o da gratuidade judiciária. A gratuidade judiciária, como ela está formulada, ela é um flagelo para o judiciário brasileiro. Você tem um uso irracional dos recursos dos tribunais, né? E, consequentemente, você tem uma distorção no volume de processos, né? A solucionar isso, né, ou seja, você rever o conceito da gratuidade judiciária de maneira que você consiga, ao mesmo tempo, não permitir um uso abusivo, mas também não restringir demasiadamente ou não impedir o acesso ao judiciário de quem não tem recursos, é um grande tema. Não existe nenhuma dissertação ou tese de doutoramento nessas bases que trate desse assunto. É um tema recorrentemente discutido no Tribunal de Justiça que é, vamos dizer assim, ignorado pela academia, porque ele não é charmoso. Né? Então, acho que essa ideia de você casar os laboratórios com os tribunais, né? Ou seja, os laboratórios com os hospitais e, consequentemente, os formuladores de leis com o que acontece aqui dentro dos tribunais. E o que faz a Associação Brasileira de Jurimetria e quais foram os principais projetos desenvolvidos por ela? A associação é uma entidade sem fins lucrativos que reúne estatísticos e juristas, né, operadores do direito, no intuito de construir essa ponte, de colaborar ou de contribuir para a construção dessa ponte e dessa disciplina chamada jurimetria. Assim, a gente teve já o privilégio de atuar em projetos que eu considero muito relevantes. Nós fomos chamados a opinar na formulação de partes do Código de Processo Civil, do novo código que está em vigor. Nós trabalhamos e estamos ainda trabalhando nesse projeto de reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, através dessa pesquisa do CNJ e do interesse ali desse grupo de deputados e de entidades que estão preocupados com essa questão. Nós fizemos largas análises a respeito de diversas esferas do funcionamento da ordem jurídica, incluindo CARF, trabalhamos hoje num projeto de grandes litigantes, enfim, são diversas frentes e diversos projetos que sempre tem duas coisas que são muito importantes para nós, né? Quando a associação ela se engaja num projeto qualquer que seja. A primeira é que o projeto tenha relevância social. Então, nós não selecionamos para atuar, para participar de projetos em que os interessados já sejam suficientes ou já tenham capacidade de defender seus interesses por conta própria, né? Então, uma coisa é a gente, eventualmente, trabalhar para, vamos dizer assim, grupos empresariais, ou, enfim, que às vezes lidam com problemas relevantes que de fato têm que ser resolvidos, mas convenhamos que na escala de preferências eles têm seus próprios meios para se defender, né? É diferente, por exemplo, de violência contra o idoso, pessoas desaparecidas, por exemplo, projetos que a gente vem trabalhando com o Ministério Público aqui de São Paulo, que é um grande parceiro nosso, ou a questão de crianças abandonadas em abrigo, né? Que simplesmente, como diz o próprio nome, elas estão abandonadas e não tem ninguém defendendo os interesses dela, nem diretamente, nem muito menos no Congresso de maneira institucional. Então, esse é o primeiro requisito, uma relevância social que tem por principal objetivo proteger uma parcela
vulnerável da população, né? E o segundo objetivo é que o estudo não seja meramente acadêmico. Então, assim, os esforços da associação, os produtos finais do nosso trabalho, eles não são somente um paper ou uma consideração abstrata a respeito de uma teoria A, B ou C, né? O que a gente gosta e o que a gente quer, o que a gente procura é que os esforços da associação se transformem em ações reais de governo ou de entidades privadas. Perfeito. Eu agradeço muito a presença do senhor no nosso programa Código de Honra de hoje. Espero tê-lo conosco outras vezes e gostaria de abrir a oportunidade para o senhor fazer algumas considerações finais para os nossos telespectadores. Pois não. Enfim, eu tenho o privilégio hoje de poder, através do IASP e da Associação Brasileira de Jurimetria, interagir com diversas ações de política pública, né? E acredito que mais importante, né, do que o engajamento individual ou pontual de cada um de nós em determinados problemas que são vários, mas institucionais que a gente tem que enfrentar no Brasil, o mais importante é a gente ter uma consciência do que é o direito, né? Para que serve o direito? O direito, até hoje, e eu estudei numa faculdade que me ensinou dessa maneira, ele é passado para nós não como uma ciência humana, mas como uma espécie de ciência normativa, uma ciência de interpretação de textos legais, né? E o que eu vejo hoje é que, mais do que nunca, né, nós temos que voltar e transformar o direito, ou recolocar o direito na sua posição de ciência humana, ou seja, uma ciência preocupada com o homem, com o bem-estar dele na sociedade. Então, a pergunta fundamental que nós temos que fazer hoje, né, é claro que isso passa por estabilidade de instituições ou por legalidade, enfim, todas aquelas questões que estão estritamente relacionadas à interpretação da lei, mas existe uma pergunta fundamental que ela vem sendo feita e refeita nesse nosso Brasil atual, que é: o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, assim, não adianta as coisas serem legais e serem ilegítimas. Não adianta as coisas serem legais e elas serem disfuncionais, né? Nós temos que ser, vamos dizer assim, consequencialistas. Nós temos que, como juristas e como operadores do direito, a gente tem que ter consciência das consequências reais que as nossas decisões provocam. A gente não pode mais discutir a aprovação de lei, editar, fazer a lei passar e trabalhar arduamente do ponto de vista político para que a lei seja aprovada e depois virar as costas para o nosso paciente sem verificar se o remédio fez o efeito que deveria fazer, né? Não basta a honraria de ser autor de uma lei ou de ocupar um cargo político. A gente tem que saber se as nossas decisões estão ou não estão funcionando. Então, meu apelo aqui é para que a gente volte a transformar o direito numa ciência humana e não numa ciência, numa mera ciência numa área do conhecimento que interpreta textos legais. O senhor está falando para a maior parte dos juristas, então a mensagem foi encaminhada. Eu agradeço novamente a participação no programa Código de Honra de hoje e dou por encerrado o programa hoje.